dizer, é maldito todo aquele que for pendurado. Agora temos que olhar para o madeiro e dizer, bendito aquele que foi pendurado, porque ele foi salvo, aleluia, e salvou a muitos. Diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos se sentar, muito obrigado. Ninguém olhando para a cruz poderia dizer que a cruz seria um início maravilhoso para o ministério de Jesus. Todos que o penduraram na cruz pedindo crucifica-o, achavam estar colocando um ponto final no ministério do Cristo Jesus. Ninguém pode, por vontade própria, olhar para o madeiro e dizer, ali está uma chave que vai virar e que algo vai ser funcional. No livro do Antigo Testamento, a Bíblia diz que maldito era todo aquele que fora pendurado no madeiro. Não era diferente do tempo de Jesus. Qualquer homem, qualquer mulher que fosse ser pendurado na cruz do Calvário, eu acredito que mulheres, nem sei se havia crucificação de mulheres, seria amaldiçoado. Nós, olhando para a Bíblia Sagrada, nós observamos que Cristo não teme a cruz. Algumas pessoas têm o pensamento de achar que Cristo tinha talvez um pavor, um medo de subir na cruz do Calvário, mas Cristo, ele não teme o madeiro. O madeiro que ali para Cristo é como um pedestral, como alguma coisa que iria colocar acima. E era difícil olhar para alguém que estivesse na posição de Cristo e entender que aquilo ali era verdadeiramente um projeto de Deus. Jesus, ele sabia que a cruz era passageira, amém? Mas a glória do evento da cruz era eterna. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então ele sabia que a cruz, ou o evento da cruz, era passageiro. Amém? Amém. Mas a glória daquele evento era eterna. O que muitos não sabiam, os que muitos não poderiam, e nem sequer de longe enxergar essa conquista de Jesus. Amém? Amém. Então, a Bíblia diz que Cristo, ele não temeu a cruz. Muitas falas foram faladas pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há uma frase que sai da boca de Jesus, que é a chave, que vai mudar o curso daquele ato crucifixial de Cristo Jesus. Que está escrito no livro de João, no capítulo 19, versículo de número 30, quando ele olha para os céus, ele diz uma única frase, está consumado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A palavra consumado no grego é tetelestai. Amém? Amém. Tetelestai. Está o quê? Consumado. Ali as pessoas devem ter imaginado nas suas mentes que Cristo estava falando consigo mesmo, que era chegado o fim e que já não mais haveria mais necessidade de outro ou alguma coisa, porque acabara para tudo. Mas o que eles não sabiam é que havia uma reserva nos projetos de Deus quando Cristo falou a palavra tetelestai. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E qual foi a forma de Deus recompensar o nosso Salvador ali na cruz do Calvário? Se você abrir a Bíblia comigo, no livro de Isaías, no capítulo de número 53, você vai encontrar aqui algo muito importante, que poucas pessoas tenham, talvez, a ousadia de fazer a comparação. Mas eu quero fazer esta comparação. Isaías 53, versículo 10. Depois que Cristo, ele fala a palavra está consumado. Eu tenho para mim que essa profecia começa a se enquadrar-se em Cristo Jesus. E o versículo é este: todavia, o Senhor teve prazer. Amém? O Senhor agradou.
Amém? O Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quanto a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia. Aleluia. Quem olhava para Cristo na cruz, achava fim de ministério. Amém? Quem olhava para Jesus na cruz, pensava, não tem mais lucro. O que adiantou pregar o amor? O que adiantou tentar ensinar os pagãos que ali estavam ao seu redor? O que adiantou confrontar os liberais? O que adiantou confrontar os ortodoxos? O que adiantou confrontar as religiões alheias? Todos que olhavam para a cruz colocava ponto final, mas quando eu olho para a Bíblia e escuto ele dizer está consumado, a minha mente se abre e eu passo a entender que ele agora tem uma nova visão. E qual é a visão de Cristo? Que fez a vontade do Senhor seu Deus. Aleluia. Amém? Esta é a primeira essência de Cristo na cruz do Calvário, fazer a vontade daquele que lhe enviou para realizar a obra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantos de nós não poderíamos desanimar na primeira oportunidade, né? Como nós sabemos, Cristo ele foi torturado barbaramente por causa dos nossos pecados, ele foi danificado. Ele levou pancadas, ele foi humilhado. Jesus foi humilhado no meio do seu povo, enquanto foi preso no Getsêmani. Ele mesmo diz, não estava eu no templo ensinando, porque viesses até mim me pegar como um ladrão e salteador? Sentiu-se humilhado. Ele bebeu essa humilhação por causa de você. Amém? Ele foi espancado pelos judeus, foi espancado pelos romanos, foi zombado por Herodes, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Uma das coisas mais importantes entender é que ele se pôs por expiação. Ele se ofertou-se por expiação. Amém? Ninguém lhe forçou-se ser, porque sabia ele que esse era o prazer de Deus para com a sua alma. Diga glória a Deus. E por causa disso, ele vai ter prazer agora em quê? Em ver a sua posteridade prolongar os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a recompensa de Cristo na cruz do Calvário? A recompensa é que até agora nós estamos pregando que ele salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Glória a Deus. O trabalho da sua alma ele verá. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O meu servo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Amém? Os meus pecados estão perdoados, eu estou justificado, não por minha força, não pelos meus méritos, não por se haver algum tipo de bondade dentro de mim, porque creio que não há. É ele, através do seu sacrifício, ele me justificou, estando eu condenado à morte. Aleluia. Primeira coisa que eu preciso entender aqui, na King James, está escrito que ele como um soldado vencedor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Os soldados que o espancaram, não tem nenhum deles escrito neste livro o seu nome. Mas ao Cristo da cruz, sim. Na King James, neste versículo, lhe chama de o soldado vencedor, pastor Solange. Como um soldado vencedor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olhando nós para ele, não havíamos como, mas a Bíblia está dizendo, ele é um soldado vencedor. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, quando Cristo fala, está consumado, vira-se a chave. Ele passa a enxergar o que está por detrás da cruz. Aleluia.
Até agora, Cristo está deslumbrando a visão que está diante. E o que está diante, ele está cuidando. Agora, após morte e dizer está consumado, agora ele vê o que está por detrás da cruz. E o que está por detrás da cruz são o quê? Glórias eternas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas não conseguem enxergar por detrás daquelas catástrofes que a gente passa na vida? Eu consigo enxergar que cada vez mais, cada catástrofe que eu passo, quanto mais prejuízo talvez eu tome, eu consigo enxergar por detrás do prejuízo um coroamento de justiça vindo de Deus para com a minha alma. Aleluia. Isso não vai encaixar na cabeça de quaisquer um, porque o reino de Deus não se discerne carnalmente, ele se discerne espiritualmente, e os espirituais discernem tudo muito bem, e de ninguém é discernido, está escrito na palavra. Logo, o que era a cruz, então? A cruz, ela não só dá-nos direito à salvação. Amém? Muitos de nós olhamos para a cruz do Calvário e tiramos, graças a Deus, o bom proveito da salvação. Porque é isto que ela fez. Amém? Na visão daqueles que estão diante da crucificação. Mas o que está por detrás da cruz de Cristo? O que será que está por detrás desta crucificação? Nem o diabo entendia essa performance de Deus. Nem Satanás, que é um espírito, como um anjo é, ele conseguiu entender, pastora Solange, o que tinha de tão maravilhoso para que Cristo pudesse morrer na cruz do Calvário. Para Satanás, ali estava também a derrota do Cristo, e que ninguém mais iria falar sobre ele, a não ser que talvez alguém lembre-se de uma história de um galileu que passou ali falando algumas palavras. Satanás não conseguiria e não consegue. Os anjos não conseguiriam e não consegue. Pouco menos os homens cegos de nascença poderiam olhar para a cruz e imaginar: a cruz está movimentando os céus. Aleluia. Fincada na terra uma chave, diga glória a Deus, para movimentar não as coisas apenas da terra, mas também as dos céus. Aleluia. Então eu não consegui enxergar, amém, que a cruz do Calvário era apenas um favor merecido para nós, ou imerecível para nós, melhor dizendo, como ato da salvação. A cruz agora, ela vai mover, ela vai mudar, ela vai criar agora uma nova expectativa. Agora vai ligar os céus com a terra. Diga glória a Deus por isso. É a cruz, e é através dela. A Bíblia diz aqui, a cruz dá direito à entrega. E muitas pessoas não sabem disso. Mas foi na cruz do Calvário que que Cristo deu o direito da entrega a Deus, o seu reino perdido. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Porque o mundo era de Deus, mas o mundo jaz no poder do maligno. Até que o Cristo da cruz fosse o quê? Crucificado. Quando Cristo foi crucificado, e a palavra que ele fala está consumado, foi tirada da sua boca, lançada aos céus, então os reinos espirituais estremeceram para todo sempre. Aleluia. No livro do Apocalipse, se você abrir a Bíblia comigo lá, você vai encontrar uma coisa muito interessante. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do trono do Deus os acusava de dia e de noite. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Aqui é muito interessante você entender. Por quê? Porque através da crucificação de Jesus, a salvação está agora presente. Diga glória a Deus por isso. E não só a salvação está presente, a força do reino do nosso Deus. Aleluia.
Que reino é este? É o reino que se inicia na boca do nosso irmão João Batista, que dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Que reino é esse? É o reino que o próprio Senhor e Salvador também pregou, dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. Agora, eu e você já estamos introduzidos no reino do nosso Deus. Diga glória a Deus por isso. Viva agora o reino de Deus e a sua justiça. Agora, através do reino de Deus, o poder do Cristo é exalado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o evangelho poderoso de Deus. Amém? Ninguém notava, ninguém poderia ter imaginação fértil para pensar que a cruz não era ponto final, porque a cruz não era, amém? Nunca foi ponto final, foi pedestral, diga glória a Deus. Ela não foi ponto final do sacrifício de Cristo. Cristo entrega nas mãos do Pai o seu reino que estava perdido por causa do pecado. Que isso, pastor? Sim, Senhor. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, 2 e 3, ali a Bíblia Sagrada diz que os nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. O reino de Deus não poderia estar agora sendo manifesto em nosso meio por causa do pecado original. Amém? Do pecado que veio matando, destruindo, desfazendo, desqualificando seres humanos. Mas Cristo, com o poder do ato sacrificial, ele não fez somente a salvação, mas mostrou a força e o reino do nosso Deus através do seu poder. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Cristo não morreu, ele morreu, mas ressuscitou. Amém? Então Cristo então somente não morreu, ele morreu e ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, o que foi feita com a ressurreição de Jesus Cristo, algumas coisas começam a mudar-se de lugar. E a primeira coisa que vai mudar de lugar é derribar Satanás do lugar que ele achava que possuía. Diga glória a Deus por isso. Então, o ato sacrificial de Jesus não foi apenas para a salvação dos homens, foi para galardoá-lo, foi para que ele pudesse ter honra, amém? Cristo tem honra dropada, como lemos em Isaías, capítulo de número 53, 10 e 12, amém? Agora, se alguém pode ler isso aqui, ele pode pensar: não, mas essa batalha aqui é de Miguel, o que eu estou vendo aqui é Miguel derribando. Não, irmão, Miguel está apenas fazendo o seu mandamento, mas o poder está na mão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não fosse pelo ato sacrificial de Jesus, ninguém poderia viver a salvação e o reino de Deus, e nem sentir o poder do Cristo. Amém? Portanto, Jesus fala uma frase no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18: e vi Satanás como um raio cair do céu. Diga glória a Deus. Todos os principados, potestade, todas as castas, tudo aquilo que Satanás tinha por comando foi derribado por terra, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ressuscitou. Diga amém. Glória a Deus. O que é então, aleluia, a preciosa palavra saída da boca de Jesus? Está o quê? Consumado. Mudou, diga mudou. De madeiro maldito para a cruz de Cristo. Mudou. Aleluia. Já não podemos olhar para o madeiro e dizer: é maldito todo aquele que for pendurado. Agora temos que olhar para o madeiro e dizer: bendito aquele que foi pendurado, porque ele foi salvo, aleluia, e salvou a muitos. Diga glória a Deus. E a gente não tem que ter vergonha de dizer que Jesus salvou a muitos, porque a salvação não são para todos. A salvação é para que crer no seu nome. A Bíblia diz que aquele que crer será salvo, mas o que não crer já está condenado.
Amém? A salvação, aleluia, ou a libertação que Cristo faz ou produz, ela não pode ser aqui taxada para todos, porque nem todos poderão receber esta bênção. Embora é a graça, embora é de graça, poucos querem lidar com isso.